Respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre para trazer algumas informações importantes aí do São Paulo Futebol Clube. Temos o goleiro Rafael renovando seu contrato, iniciando assim as conversas. Vamos trazer Galopo e essa situação do Rosário. Inclusive, teve um jogador, o do Rosário, que poderia estar aí nas tratativas em relação a uma possível troca com o jogador, e a gente vai falar um pouquinho sobre. E vamos também trazer essa questão do Rian Francisco. A gente vai trazer mais detalhes em relação ao Rian. Hoje o cenário está diferente, porque vocês sabem que tivemos live, né? Então, eu já estou aproveitando que estou aqui para a gente já trazer algumas informações importantes do São Paulo. A gente vai começar trazendo essa questão do Rafael. O São Paulo já iniciou as conversas para uma renovação de contrato com o goleiro. O Rafael ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2025. E há um entendimento do São Paulo de que não quer esperar, né, chegar até, por exemplo, janeiro do ano que vem, onde ele vai ter somente mais um ano de contrato, para fazer essa renovação, até por uma questão de valorização. Hoje o Rafael não é um dos principais salários do clube, mesmo ele sendo um dos principais jogadores. Então o São Paulo já iniciou as conversas ali para estender esse contrato. No contrato do Rafael, tem uma cláusula ali que o São Paulo pode acionar para renovar até 2026. Porém, na apuração que eu tive, o São Paulo, inclusive o UOL trouxe essa informação na última terça-feira, e aí a gente conseguiu mais informações, que o São Paulo gostaria de fazer essa renovação até 2027. O São Paulo gostaria de estender o vínculo do Rafael por mais 3 anos, aí ele teria contrato até 2027 com o Tricolor Paulista. O goleiro, inclusive, ficou muito satisfeito, muito feliz com essa possibilidade. Ele tem o canal totalmente aberto para fazer essa renovação de contrato. Existe o interesse do Rafael em renovar esse contrato, e a expectativa hoje é das partes encontrarem ali as condições devidas, né? O São Paulo vai ofertar algumas condições, o próprio goleiro Rafael também vai dar o seu parecer, o staff dele sobre alguma valorização e tudo, mas a ideia é dele estender esse vínculo até 2027, estender o seu vínculo e, além disso, ter essa sua valorização salarial, e aí ele vai ser um dos principais jogadores do elenco em termos financeiros, vai ter uma valorização aí bem interessante nos próximos dias. A expectativa do São Paulo é de deixar tudo mais ou menos apalavrado e no momento certo ali, quando for fora as competições e tudo, o São Paulo colocar isso no papel e assinar esse contrato, tá? Rafael, que é um dos principais goleiros do futebol brasileiro, foi convocado para a última Copa América, é digamos, o quarto goleiro de confiança do Dorival, né, que o Dorival tem ali o Bento, o Alisson e o Ederson. O Rafael acabou entrando pela lesão do Ederson, mas é um jogador de seleção, um jogador de Copa América, um dos principais jogadores do time. Na minha concepção, foi o melhor jogador de São Paulo em 2023, então o Rafael aí nos próximos dias deve ter o seu vínculo renovado com o Tricolor Paulista. Beleza? Outro assunto para a gente trazer aqui é em relação ao Galopo, Giuliano Galopo. O Galopo, né, teve toda essa novela, toda essa situação dele, Boca Juniors, Rosário Central. É importante trazer que o Boca Juniors em nenhum momento fez uma proposta oficial ao São Paulo, só fez um aceno, acenou algumas possibilidades, iniciou inclusive essas tratativas com o São Paulo, e sempre ali na base dos 3 milhões de dólares. O São Paulo que daria ali mais ou menos uns 15, 16, 17 milhões de reais. E aí vamos trabalhar com reais. Aí o Boca Juniors fez esse aceno ao São Paulo, e o São Paulo desde o primeiro momento falou, não gostaria dessas condições, eu gostaria de fato de receber 25 milhões. O Rosário Central sim fez uma proposta oficial, canetada, papelada, bonitinho, entregou, enviou ao São Paulo uma proposta de 19 milhões de reais, e o São Paulo deu a mesma resposta. Vamos conversar, ambas foram por 50% dos direitos, o São Paulo tem 100% dos direitos do jogador. E ambas as conversas foram, aceito vender por 25 milhões, tá? Então, os times acabaram não chegando nessas condições, e aí o São Paulo até tentou conversar uma coisa ou outra com o Rosário, o jogador, ele mesmo, sempre preferiu o Boca Juniors. Em um primeiro momento, o Galopo, ele quis ficar no São Paulo porque ele entendia que ele já estava na elite da América do Sul, que daqui ele iria somente para o futebol europeu. Inclusive, ele tem um sonho de jogar e morar na Itália, no futebol italiano. Ele já tem passaporte, enfim, ele já passou férias lá, ele gosta bastante da cultura, da culinária, do ambiente
italiano, ele gostaria de jogar e trabalhar por lá, jogar e morar lá. Porém, depois de uma ligação do Riquelme, que é o vice-presidente do Boca Juniors, houve ali um convencimento por parte do Galopo, e aí o Galopo realmente aceitou ir para o Boca Juniors, né, aceitar o projeto do Riquelme. Quando o Riquelme entrou nas tratativas, deu uma balançada ali em relação ao jogador, e aí ele deu prioridade para o Boca Juniors em um possível negócio. Porém, o São Paulo não entrou em consenso com nenhum dos dois clubes. Inclusive, aquela informação que circulou bastante nas redes sociais de que o Rosário Central ele teria ofertado um volante de 23 anos, o Kevin, não chegou isso ao São Paulo. Em nenhum momento chegou essa conversa, nem em termos de proposta, e nem sequer no meio das tratativas chegou de fato essa sinalização por parte do Rosário, tá? Em nenhum momento houve essa possibilidade. E aí o São Paulo não tendo duas propostas ali que para ele não eram condizentes com o que ele gostaria de receber pelo atleta, o Galopo ainda teve a infelicidade de ter sofrido um pisão nos treinos, né? Ele ficou afastado aí por 4 jogos, inclusive nessa semana ele já volta a ser relacionado, e aí em meio a tudo isso, ele não foi negociado e vai continuar no São Paulo, vai brigar por espaço. Importante trazer, em nenhum momento o Galopo forçou saída, o Galopo está feliz com a sua permanência no São Paulo, está motivado, em nenhum momento ele quis sair, ele só realmente, poxa, Riquelme me ligou, me apresentou o projeto, se rolar aqui uma negociação, por mim tudo bem. Antes ele estava irredutível em sair do São Paulo para o Boca, o Riquelme convenceu com ele pelo menos a possibilidade do Boca Juniors tentar a sua contratação, o que não aconteceu. Então o Galopo fica e vai brigar por espaço com o técnico Zubeldia, tá bom? Outro assunto interessante aqui para a gente trazer é em relação ao Ryan Francisco. Né? Para quem não sabe, é um jogador das categorias de base do São Paulo, artilheiro nato, tem muitos gols no Sub-20, inclusive está no seu primeiro ano do Sub-20. O Rian, ele já tem sido destaque nas categorias de base do São Paulo e, obviamente, todo jogador que se destaca nas categorias de base do São Paulo, o que acontece? Sondagens do futebol europeu. O Ryan Francisco tem algumas sondagens do futebol da Europa, inclusive consegui 2 clubes que seriam os interessados, que fizeram procuras, buscas. Importante trazer que ainda não houve nada oficial, mas que foram equipes que procuraram saber mais da situação do jovem atacante. São eles o Paris Saint-Germain da França e o Ajax da Holanda. São 2 equipes que procuraram saber mais informações, que fazem esse monitoramento, esse mapeamento do jogador. É algo basicamente com que, por exemplo, o Bayern de Munique faz com o Henrique Carmo e que a Roma faz com o William Gomes. A diferença é que essas 2 outras equipes fizeram propostas oficiais ao São Paulo que foram negadas. Neste momento, por enquanto, o São Paulo não recebeu uma proposta oficial desses 2 clubes, mas são 2 clubes que estão monitorando e observando de perto a situação do Ryan Francisco. O Ryan, ele já treinou com o Zubeldia nos profissionais, existe um entendimento de que ele ainda precisa de algumas questões, principalmente físicas ali, para manter um bom nível nos treinamentos e poder ter oportunidades nos profissionais, e o São Paulo trabalha com essa possibilidade dele finalmente se tornar um jogador profissional a partir da próxima temporada, a partir depois ali da disputa da Copinha. O planejamento do São Paulo é que ele termine no Sub-20, ele pode, a depender da situação da temporada do São Paulo, acabar treinando um ou outro jogo, quem sabe até ser relacionado, mas não é essa a prioridade nesse momento. O Rian deve terminar a temporada no Sub-20, onde ele tem se destacado, tem feito gols importantes, e aí depois da Copinha, vai disputar mais uma Copinha, ele já disputou a Copinha desse ano. É verdade que o São Paulo esse ano não conseguiu tanto destaque quanto se esperava, mesmo com alguns jogadores interessantes ali jogando, mas aí na próxima Copinha ele vai, a possibilidade dele ter destaque, dele ter até uma maturação maior na própria competição, porque seria a sua segunda Copinha na carreira, e ali depois ele vai ser alçado aos profissionais, ele vai ser observado pelo Zubeldia no Campeonato Paulista. Existe uma expectativa do São Paulo e do Zubeldia de fazer uma rodagem de elenco, de dar oportunidades aos jovens jogadores ali no Paulista, que nesse momento o São Paulo tenha as 3 competições mais importantes da temporada e que precisa jogar com seus principais jogadores, e por isso que não tem dado essa rodagem para os jogadores da base. Mas aí o Rian, a expectativa é que ele seja mais utilizado após o Campeonato Paulista, dentro do Campeonato Paulista, após a Copinha. Tá bom? Acho que a gente passou por tudo. São Paulo treina nesta quarta-feira, treina pela manhã, após o almoço, segue viagem para Goiânia,
e lá em Goiânia já começa também a sua preparação ali para o confronto contra o Goiás, às 8 horas, lá na Serrinha, né, na quinta-feira, já no jogo de volta da Copa do Brasil. O São Paulo tem a vantagem de ter vencido no Morumbi por 2-0, então um empate, uma derrota até por um gol, classifica o São Paulo diretamente para as quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo vai com força máxima para esses confrontos, o Budia não vai poupar ninguém, ele vai poupar todo mundo realmente contra o Atlético Goianiense. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!